Bom dia, senhor Mário Pereira. Bom dia, Ou buongiorno, porque estamos aqui na Itália, em Pistoia. buongiorno. Sim, Também vale. sim, sim. Para nós, para mim, é uma alegria muito grande representar aqui o Museu da Paz e colher o seu depoimento. É uma honra estar aqui nesse lugar onde os brasileiros fizeram história. E é uma honra poder também ouvir as suas palavras, o seu depoimento a respeito. Para mim é um prazer, uma honra receber cada brasileiro que quer chegar aqui, que quer conhecer essa história. E essa aqui é uma história muito bonita do nosso país, dos nossos soldados, das Forças Armadas do Brasil, que vieram aqui lutar para a democracia, para a liberdade do mundo. Então esse aqui que é o Monumento Votivo Militar Brasileiro, esse lugar que antigamente, durante a Segunda Guerra Mundial, foi requisitado para instalar aqui o cemitério de guerra dos brasileiros. Aqui entrando no chão estão gravados os nomes das maiores batalhas, iniciando pelo litoral da Toscana, um lugar hoje em dia muito lindo, mas que na época era martoriado da guerra. E aqui os brasileiros tiveram as primeiras baixas em combate, foi a primeira localidade libertada com combatimento. Depois de Camaiore, os brasileiros tiveram que logo conquistar o Monte Prano, porque o Monte Prano é uma elevação estratégica e bem em cima de Camaiore. Então, os brasileiros que lá tinham se instalado na cidade de Camaiore recebiam muito fogo de artilharia pelos inimigos que estavam sediados no Monte Prano. Depois daqui, os brasileiros entraram no Vale do Rio Serchio, a norte de Lucca, e chegaram até o cume desse vale, até a localidade de Barga, a cidade de Barga. Depois foram mudados para o setor da linha gótica entre Lisano e Belvedere e Vergato, no Apennino tosco-emiliano, o Apennino que faz a divisa entre as regiões italianas da Toscana e da Emília. E ali, nesse lugar, é que existe o Monte Castello, que era uma montanha da qual se domina o Vale do Rio Reno. Aí os brasileiros já começaram a atacar em novembro de 44 e só depois da quinta tentativa é que conseguiram tomar conta da resistência inimiga e conquistar o Monte Castello. Depois do Monte Castello, para manter uma frente bastante ampla e compatta, para não correr o risco de ficar encurralados pelos inimigos, foi conquistado Castelnuovo. Foi um combate muito duro. E depois de Castelnuovo vem a cidade de Montese. Montese foi um combate urbano, combate dentro de uma cidade. Ok, reiniciando então de Montese. Aqui, Montese foi uma batalha totalmente diferente das outras, porque era uma batalha urbana, dentro de uma cidade, e era um ponto que os inimigos não queriam abrir mão, porque representava a última linha fortificada pelos alemães na linha gótica. Depois vamos explicar em outro momento o que era a linha gótica. E a partir daqui é que os brasileiros começaram a perseguir os inimigos, chegando na cidade de Zocca, já no Vale do Rio Tanaro, e se estendendo até as cidades de Colleque e Fornovo,
que fica na proximidade de Parma, para uma localização geográfica na Itália. Aqui os brasileiros conseguiram uma coisa que nenhum outro exército aliado conseguiu, ou seja, aprisionar uma inteira divisão de soldados alemães que se renderam incondicionalmente à Força Expedicionária Brasileira. Aqui os brasileiros, digamos assim, coroaram a própria atuação com a maior captura da Segunda Guerra Mundial por um exército aliado, e que foi justamente essa captura, essa sacca de Fornovo, como se chama, aqui na Itália. E os brasileiros inicialmente não eram um grande efetivo, porque era a vanguarda dos brasileiros que estava chegando nessa região, entenderam a presença desse efetivo de inimigos e, conjuntamente com os partisanos, que eram a resistência local, conseguiram cercar e negociar uma rendição incondicional dos alemães. Isso foi um feito histórico muito grande, mas acima disso, acima do fato propriamente militar, propriamente de atuação em combate, o grande destaque dos brasileiros foi e é a humanidade que os brasileiros trouxeram no cenário da Guerra Mundial. E o cenário de crueldade, com uma população totalmente arrasada de 20 anos de fascismo, de 5 anos de guerra, e que encontraram nos brasileiros um conforto que não encontraram em outros exércitos. Os brasileiros tinham uma proximidade, uma aproximação com a população italiana que foi o grande destaque da atuação da Força Expedicionária Brasileira. Por isso, hoje em dia, os brasileiros são reconhecidos como os verdadeiros libertadores da Itália e são a força entre os aliados que é mais reconhecida, com monumentos, com provas de amizade, com provas de estima, de admiração que recebem aqui na Itália. Infelizmente isso não é conhecido no Brasil, é uma parte da história que é pouco contada, é mal contada quando é contada, mas tem tudo para se orgulhar dos nossos soldados. Nossos soldados que, claro, sofreram muito, sofreram frio, sofreram a neve, sofreram as condições meteorológicas adversas e, claro, inicialmente o despreparo, a falta de conhecimento do material que iam usar, de todo o equipamento que iam usar, mas chegaram a ponto de ter até o respeito do inimigo. Isso é muito, muito importante. E ressaltando ainda uma vez a humanidade dos brasileiros, nesse cemitério, nesse espaço aqui, os brasileiros sepultaram até 47 inimigos que encontraram depois quando acabavam os combates. Os brasileiros iam recolher os próprios feridos, os próprios mortos, e muitas vezes acabaram recolhendo também alemães feridos, alemães mortos, que foram sepultados aqui no monumento. Pelo que sei, a hoje é o único exemplo de uma nação dos aliados que sepultou os inimigos no próprio cemitério de guerra. Então isso comprovando o que estava dizendo antes da grande humanidade do soldado brasileiro. Aqui nesse espaço, que era o cemitério, os restos dos mortos foram levados para o Rio de Janeiro, onde existe um mausoléu dedicado à FEB na Segunda Guerra Mundial, e foram trasladados em dezembro de 1960.
depois da construção do monumento, é que foi encontrado pelo meu pai, que era o antigo guardião, foi encontrado mais um corpo de um soldado em Montese, que fica aqui como soldado desconhecido. O túmulo dele é aqui, chegando aqui perto da chama da memória. Essa chama aqui representa a memória, que não é uma coisa estática, mas que é uma coisa viva. A memória tem que ser mantida acesa, tem que ser viva, né? E por isso essa chama aqui é mantida acesa 24 horas. E aqui na frente dessa chama tem o túmulo do soldado desconhecido. Isso aqui é o soldado desconhecido brasileiro, que fica aqui no nosso monumento votivo. Lá no fundo, na parede, tem todos os nomes dos 465 mortos na Segunda Guerra Mundial, de um efetivo de 25.334 soldados brasileiros que vieram para combater o jogo nazifascista. Ok. Aqui, nesse lado, tem um croquis, um mapa, onde se vê o percurso. Dá para entender o percurso que os brasileiros atuaram aqui na Itália, partindo da cidade, das imediações de Pisa, conquistando Massarosa, Camaiore, Monteprano, Pescaglia, o Vale do Rio Secco até Burgamozzano, Barga, depois o deslocamento para Pistoia e Porretta Terme, na área de combate do Monte Castello, depois Castelnuovo, depois Montese, depois Zocca, e depois nessa área aqui é que se deu a rendição. As tropas brasileiras se estenderam até a divisa com a França, até aqui a cidade de Turim, a Alexandria, Turim foram libertadas pelos brasileiros, que chegaram até a divisa com a França, até fazer contato com as forças armadas francesas. Isso já no final da guerra. É uma história emocionante, é uma história muito bonita que o senhor está trazendo para nós, senhor Mário. É uma história que o brasileiro pode se orgulhar dessa história, porque, repito, foi o único exército que trouxe aqui na Itália, numa Itália arrasada do fascismo, arrasada da guerra. Então, 25 anos de judiações para a população. E a Segunda Guerra foi o momento culminante. Os brasileiros chegaram quase no fim da guerra, mas foi um efetivo, embora não tão grande como estava precisando, mas foi um efetivo valente, foram dignos representantes da nossa nação, que é o Brasil. Eu gostei dessa parte da nossa nação, que é o Brasil. Eu, graças a Deus, eu tenho o coração brasileiro e uma boa parte do meu ser, da minha alma, está lá rodando no Brasil. Belo, belo. Então, do mapa da atuação da Força Expedicionária Brasileira, fazemos um giro e chegamos aqui no outro lado do cemitério, que aliás é uma área muito bonita, muito bem cuidada, com flores, um espaço realmente muito agradável de se visitar. E aqui do lado de cá, então, senhor Mário, nós chegamos aqui nessa escultura. Essa escultura é o busto do Marechal Mascarenhas de Moraes,
que era o comandante-geral da Força Expedicionária Brasileira. E aqui esse busto foi colocado em cima dessa estrutura que representa o monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial existente no Rio de Janeiro. Tem lá essa estrutura, alta 32 metros, mas para criar uma ponte ideal com o Rio de Janeiro, fizemos esse suporte. E aqui do lado, nessa plaquinha, está escrito a motivação do porquê aqui existe o monumento no lugar do cemitério. É porque o próprio Marechal Mascarenhas de Moraes quis levar os brasileiros mortos de volta para que recebessem as glórias, as homenagens do povo brasileiro. O Brasil foi o único país da Segunda Guerra Mundial que repatriou todos os mortos da própria tropa. Esse busto foi criado, foi executado, foi criado pela artista plástica Elsa Cansação Medeiros, que era uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial. Ela veio aqui combater e ela foi uma pessoa que no Brasil difundiu por muitos anos a história da Força Expedicionária Brasileira. E ela foi que criou esse busto. Então, é uma parte assim que mantém uma ligação com o Rio de Janeiro, com o Brasil, muito forte. Agora, em meio a essa paisagem tão linda, tão bem cuidada desse cemitério, desse monumento aos nossos pracinhas que perderam a vida na guerra, nós vamos fazer uma tomada dos nomes que estão nesse muro, que são o nome... Senhor Mário, o senhor pode falar deles, Isso aqui por são favor. os nomes dos 465 mortos da Segunda Guerra Mundial, dos 25.334 que era o efetivo. Interessante é que são em ordem hierárquica e alfabética. Então esses aqui, os primeiros, são os pilotos, os 8 pilotos da Força Aérea Brasileira do Esquadrão de Caça Santa Cruz, que pereceram durante a Segunda Guerra Mundial. E depois, sempre em ordem hierárquica, vem os tenentes da Força Terrestre, os segundos tenentes, os aspirantes. E uma coisa que tem que chamar a atenção é que no meio desses nomes tem muitos sobrenomes de poloneses, de alemães, de italianos, de brasileiro, como justamente tem que ser, mas a representância da miscigenação do Brasil é bem evidenciada aqui, porque eu leio aqui assim o Luiz Roberto Boening, leio o Pedro Krinsky, leio o Manuel Oliveira, leio o Almandio Göring, que não é brasileiro de origem. Tem o Alessio Venturi, que com certeza era italiano de origem. E isso chama atenção porque o Brasil mandou para cá uma força miscigenada tanto em origens quanto em raças, porque havia também muitas pessoas negras entre os brasileiros. E isso chamava a atenção da população, que nunca tinha visto pessoas de cor, né? Como se diz aqui, pessoas negras. Era uma novidade, especialmente nessas áreas rurais onde as batalhas iam acontecendo. E aqui esses 465 nomes representam o esforço, os heróis que o Brasil
deu para a nossa liberdade, para a nossa democracia. Heróis que estão aqui, temos que considerar heróis, eu acho, também os que depois do fim da guerra voltaram para o Brasil e conseguiram viver uma vida normal, uma vida dentro dos padrões humanos, depois de ter passado pela experiência da guerra, depois de ter visto os horrores que a guerra gera. E quando a gente está ministrando matérias, ministrando palestras, a gente não quer mostrar a guerra como uma coisa fim a si mesma, mas aquilo é a representação do esforço que tem que se fazer, às vezes, na história para manter a democracia, ou para retornar à democracia. É um valor muito grande. São muitas histórias, são muitas dificuldades que esse povo todo passou É isso por mesmo. aqui. E assim nós temos então, aqui são todos então brasileiros esses nomes. São todos brasileiros, como já falei, alguns são de clara origem germânica, alguns são de clara origem polonesa, italiana. Mas todos vindos do Brasil. Mas todos vindos do Brasil. Todos ajudando a fazer essa história aqui na Itália. Para lutar para a soberania do próprio país e a liberdade do mundo inteiro. Ok, então, mais uma vez eu agradeço. Eu agradeço a sua visita e a sua disposição em se tornar uma multiplicadora dessa história, mesmo não sendo filha, não tendo sangue assim de Fabiano correndo nas veias, mas você está demonstrando que essa história, quando as pessoas a conhecem, é merecedora de todo o respeito, de toda a admiração da população brasileira. Então vamos Parabéns. fazer assim para que eu apareça Vamos também. Muito Aqui. obrigada. Ainda assim, uma tomada Assim, de nós certamente. dois juntos. Eu acho que você merece tanto quanto eu. Muito obrigada. Fica então a nossa mensagem para quem assistir esse vídeo, para tomar mais atenção a essa história, porque envolvendo histórias de guerra, a gente sempre estuda tudo para conseguir a paz. E se a gente conseguir tirar dessa história de guerra toda um pouco mais de paz dentro de nós e levar essa paz um pouquinho mais para os seres humanos que estão à nossa volta, a gente certamente vai fazer um mundo melhor. Com certeza. E vocês que são jovens são a nossa esperança de um mundo melhor, de um Brasil melhor. Então, muito Vamos obrigada. lá. Obrigado eu.